Amém, irmãos. Glória a Deus. Graça e paz. Tudo bem? Bom dia. Obrigado, galera. Deus abençoe. Pode sentar aí. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão bem? Todos bem? Glória a Deus. Eu quero agradecer. Antes da gente entrar no nosso tema, a gente vai trabalhar esse mês de março o tema que chama-se Abençoados, tá bom? E antes de a gente entrar propriamente dito na nossa mensagem, eu queria agradecer a todos as felicitações de aniversário que eu recebi. Eu coloquei no grupo, da igreja agradecendo. Quero agradecer todo o carinho de vocês. E lembrar que eu sou de Peixes, não é? Não sei se você sabe, mas eu tenho uma boa notícia. Você também é de Peixes. Porque o peixe é o símbolo dos cristãos, não é isso? E eu vou até fazer uma camiseta, vocês vão ver. É uma camiseta que vai ter o símbolo do peixe. Não é o Peixe Santos, o time, não é. É o peixe, o símbolo dos cristãos. Quem conhece o símbolo dos cristãos como peixe? E a gente faz uma alusão também ao horóscopo, que a gente não acredita, Porque a gente acredita que a bênção vem de Deus e não da astrologia, amém? Só que ao mesmo tempo a gente vai fazer uma brincadeira assim, eu sou de Peixes. Pode ser uma maneira de evangelizar. Essa ideia é minha, tá bom? Por que você está falando isso, pastor? Porque eu quero tornar público para ninguém patentear antes de mim, tá bom? Que essa camiseta vai vender muito. Eu sou de Peixes. Glória a Deus. Alguns homens vieram falar comigo sobre a noite do pijama das mulheres. E alguns queriam fazer também noite de pijama dos homens. Eu repreendi em nome de Jesus. Eu falei que está amarrado. Homem não faz essas coisas. Só para você entender, tá bom? Homem não faz essas coisas. Eu estou mais para fazer de novo um corredor holandês. Não sei se você sabe. Não, corredor holandês. Não, não. Eu queria colocar fazer um couro grosso nas costas dos homens, assim. Corredor holandês é aquele corredor que a gente faz, a gente passa e a gente é açoitado por todos os homens. É uma maneira de a gente exaltar a nossa masculinidade e a testosterona que está baixando nos homens de hoje, tá? Então, só te repreendendo em amor, homem não faz noite do pijama, beleza? Amém? Glória a Deus, tá bom? E eu peço a você que nem tire foto de você com pijama, essas coisas, que é muito feio, tá bom? Tem algumas coisas a gente faz no secreto e quem suporta é a nossa esposa, não é isso? Glória a Deus. Vocês estão bem mesmo? Estão bem mesmo? Então dá um glória a Deus aí. Eu queria falar um pouco hoje com você sobre esse tema, a obediência que atrai bênçãos. Obedecer vai atrair as bênçãos de Deus para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos aí um pouquinho. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que diz que o Senhor já completou na obra da cruz tudo aquilo que a gente precisa para ser abençoado. Hoje nós somos abençoados, não mais amaldiçoados. Toda a maldição foi apregoada na cruz e nós podemos hoje nos levantar agradecendo, porque a obra vicária de Cristo, ela foi completa. Ela não precisa mais de quebra de maldições, ela não precisa mais de cura interior, porque tudo o Senhor completou na cruz. Nós queremos entender e queremos nos colocar na tua disposição, porque a interação com a tua palavra e as tuas verdades vai fazer todas essas bênçãos se cumprirem em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quero ler um texto com os irmãos aí, Deuteronômio, capítulo 22, um texto que você conhece bem, Deuteronômio, capítulo 22, versos 1 e 2. Vamos ver Deuteronômio, capítulo 28, versos 1 e 2. Diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Eu não vou ler as bênçãos que estão alistadas aí, porque serve como uma lição de casa para você. Mas esse texto está falando sobre ouvir a instrução do Senhor. Então diga assim: ouvir a instrução do Senhor.
Isso, ouvir e diga assim, e obedecer à instrução do Senhor. Glória a Deus. Quando eu faço isso, o que acontece aí? Esse texto está dizendo que as bênçãos virão sobre nós e alcançarão. Elas nos alcançarão. Amém? A bênção, ela... Diga amém, pelo amor de Deus. Acorda aí, em nome de Jesus. Quando eu falar amém, é para repetir amém. Vamos lá. Estou pior agora, viu? 58 anos, fiquei mais nervoso agora, viu? Segura aí, viu? Vamos lá. Então, gente, vamos lá. Quando você entende que as bênçãos precisam te alcançar, a gente nunca pode usar frases na nossa vida, eu estou correndo atrás. As pessoas, elas falam assim, eu sou guerreiro, as feminazes, né, gostam de falar assim, eu sou guerreira, eu sou batalhadora. Não, não, não. Os homens também falam, eu estou correndo atrás para ver se eu consigo alguma coisa. Está tudo errado. Quando você é abençoado, as bênçãos vão lhe perseguir. As bênçãos precisam perseguir você necessariamente. Você não vai correr atrás de coisas. Eu não vou correr atrás de resultados. Eu faço a minha parte, guardo meu coração e espero no Senhor. Amém? Porque todas as bênçãos vão me alcançar. Tem que ser desse jeito. Então, ele diz, só voltando ao verso 1, ele diz assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí ele fala, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos. Então eu preciso tomar um cuidado de guardar, porque são condições para que as bênçãos me acompanhem. Eu queria dar um exemplo para você, uma figura. Todos nós já fomos, a maioria de nós já fomos pais, ou pelo menos filhos, não é? Eu acredito que você já viu o seu pai te dando uma instrução. Eu lembro que com os meus filhos pequenos, a educação, ela tem muitas negativas, não é isso? Em alguns momentos você sempre fala não para os seus filhos. O não é uma forma de amar também. O mundo é tão maluco que acha que a gente só pode responder sim para os filhos. É um absurdo. É um absurdo. A forma de amar verdadeira, ela vai trazer nãos, negativas para os seus filhos. E eu lembro, por exemplo, de andando com os meus filhos, e quantas vezes, né, eles já começavam a caminhar, e a gente via que se aproximava uma rua para atravessar, né? A gente falava, ei, ei, para aí, né? Já viu essa cena? É icônica, né? Simples, clichê demais. Mas, ei, para aí, porque a gente vai atravessar a rua e a gente quer pegar na mãozinha deles, para que eles atravessem com segurança. Não é assim que a gente faz? Sim, sim. Eu lembro uma vez que eu morava, a minha infância, eu passei em Nova York e a minha adolescência na Europa. Brincadeira. A minha infância eu passei em Engineer Goulart City, perto de Hemley Hills. A gente fala esses nomes para ficar mais bonito o lugar, né? Emelino Matarazzo, não, Hemley Hills, né? Você lembra Beverly Hills, né? A gente fala Hemley Hills e Engineer Goulart City. E eu lembro que uma vez eu estava voltando de um passeio que minha mãe levou a gente para fazer na Penha. O bairro da Penha era coisa chique, hein? Era a coisa mais bonita que tinha perto daqueles bairros lá, certo? Certo? E tem até shopping na Penha, né? E eu lembro que a gente voltou e a gente pegava um ônibus. A gente falava pegava um ônibus, na verdade ele pegava a gente, né? A gente não pega um ônibus. Mas a gente pegava um ônibus ali na Penha que chamava Miguelão. Era o 1178. Não sei se fosse. Na época não era nem 1178, era o 411. A gente falava, você vai pegar o 411? Né? Ele ia para São Miguel e Praça do Correio. Não sei se você lembra disso. Mas eu lembro que a gente voltou e a gente descia, não sei se você vai conhecer lá, ele, antes de ter Assis Ribeiro assim, inteirona, ele fazia uma voltinha ali em cima, aí ele descia a minha rua. Mas aí tinha um ponto que a gente descia aqui, e era muito movimentado lá. E eu lembro que eu estava com a minha mãe e eu desci do ônibus, me veio essa cena. E eu desci do ônibus, e ela falou assim, não atravessa, mas eu já estava atravessando a rua. Eu atravessei na frente do ônibus, olha só, desci, atravessei correndo, e um carro parou assim alguns poucos metros antes de me atingir. E não me atingiu, né? Graças a Deus. E ela deu um grito assim, assustada, e depois me repreendeu, me segurou no braço, puxou a orelha.
Mas aquilo eu guardei muito no coração, porque quando a gente não obedece, podem vir consequências, não que Deus manda, mas por causa da desobediência. Eu queria que você percebesse que todas as vezes que nós obedecermos a Deus, Deus não está tolhendo você. Todas as vezes que Deus te der uma instrução, não faça, ou te proibir que você faça, é porque Ele está guardando a sua vida, tá bom? Eu queria colocar uma frase na tela, só para você ver como isso é importante. Só para você guardar essa frase e levar no seu coração. Toda ordem de Deus carrega dentro dela uma bênção escondida. Amém? Toda ordem de Deus não é para aniquilar você. Deus não é o estraga-prazer, Ele não joga balde de água fria, Ele não quer destruir os teus planos, pelo contrário, Ele tem o melhor para a sua vida. Amém? Ele tem o melhor e você precisa aprender a confiar em Deus. Eu confio em Deus, mas eu não posso confiar em Deus por você. Você precisa fazer isso. Você precisa mergulhar nisso e aprender a ter um relacionamento com Ele inquebrantável, algo muito forte, porque todas as vezes Ele vai fazer isso. Ele quer cuidar de você, Ele vai te dar negativas. Deus diz não também. Deus diz não também. Amém? Agora nós, filhos, só dizemos sim para Deus. O filho não diz não, porque quem diz não é quem tem autoridade. O filho não tem autoridade sobre o pai. Amém? Você entende isso? Então você precisa perceber, Deus ele vai te dar algumas negativas, né? É porque Ele está guardando e protegendo a sua vida. Amém, meus irmãos? Então, a verdade é que obedecer a Deus é ser protegido por Ele. Muitas vezes a gente confunde que obedecer é uma limitação, não é? Pelo contrário, Ele está guardando as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, ou acompanhe no telão o texto de João, do Evangelho de João, capítulo 14, no verso 23. João 14, verso 23, respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama... Tem alguém que ama Jesus aqui? Deixa eu ver. Glória a Deus. Ele diz assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Que texto maravilhoso. Deixa esse texto um pouquinho aí para os irmãos meditarem. Ele está dizendo assim que o amor que a gente tem para com ele é o quê? Ele fala, guardar a minha palavra. O guardar, você sabe disso, não é esconder ao ponto de você esquecê-la. Pelo contrário, é guardar e utilizar e obedecer todos os dias. Amém? Então ele diz, eu e meu Pai o amará e viveremos para ele e faremos nele morada. Então, se alguém me ama, disse Jesus, guardará a minha palavra, me obedecerá, tá certo? Olha só, Deus ele não está buscando perfeição na sua vida. Ele está buscando disposição da sua vida. Portanto, você precisa se dispor, estar disposto a obedecê-lo. Ele sabe que nós não somos perfeitos. Estamos sendo aperfeiçoados. Amém? Todos os dias. Mas quando você busca a Deus verdadeiramente, algo maravilhoso vai acontecer na sua vida. A gente costuma confundir perfeição com caráter, não é? O caráter é algo que Deus já implantou em nós. Nós temos a vida de Deus, o caráter de Deus. Mas você precisa entender que ainda não somos perfeitos em todas as coisas. Temos alguns defeitos. Mas os nossos defeitos, eles não podem ser ligados à falta de caráter. Você entende isso? Às vezes você fica impaciente, às vezes você fica um pouco nervoso, às vezes você pode ser que a sua fé desande, né? A gente costuma dizer, às vezes as pessoas têm uma diarreia espiritual, né? Tudo aquilo que ela tem desanda de repente. São coisas das nossas limitações, dos nossos defeitos, mas a gente não pode ter falta de caráter na nossa vida. O que acontece? Quando nós obedecemos, Deus transforma e vai transformando cada parte da nossa vida. Amém?
Agora, eu preciso que você guarde esse momento que eu vou falar com você. Como é que Deus nos dá as ordens? Pensa sobre isso, não responda, é uma pergunta retórica. Como Deus nos dá as ordens? Ele vai usar a sua palavra, se você lê e medita nela todos os dias. Ele vai usar o seu pastor. Ele vai usar as lideranças sobre sua vida. Amém? Ele vai usar, claro, o Espírito Santo que está dentro de você, que fala com você o tempo todo. Então a gente precisa ser sensível que ele não vai descer na forma de um anjo e te dar uma ordem. Faça isso. Ninguém vai poder falar assim, eu não sabia o que o senhor queria da minha vida. A gente sabe o que Deus quer da nossa vida. Porque ele está falando conosco todos os dias. Ninguém vai poder dizer assim, eu não recebi tuas instruções para ser abençoado. Recebeu sim. Recebeu sim. Você não cumpriu. Você ficou no seu mundinho. Você ficou fazendo aquilo que você queria. Mas você recebeu as instruções sim. Então eu quero pedir a sua atenção. Quando você ouvir a voz de Deus, não endureça seu coração. Entenda que Deus está falando com você, através da vida do seu pastor, através da vida das pessoas, o Espírito Santo falando dentro de você. Amém? Portanto, obediência, meus irmãos, não é uma obrigação pesada. Não é. Não é. Pelo contrário, é a resposta de amor que nós damos a Deus. Você acabou de ler aí, se alguém me ama, você disse que ama Jesus. Então, quando nós amamos, nós damos uma resposta de amor a Deus. Nós obedecemos a Deus. Então, quem ama, se fosse no mundo, né, o pessoal fala, quem ama não mata, né? Mas quem ama, confia. E quem confia, obedece. Amém? Quem ama, confia. Você confia em Deus, você ama Deus, confia em Deus. Se você confia, você precisa obedecer. Jesus é enfático, porque as pessoas elas gostam de soltar palavras. Eu amo a Deus. Jesus fala assim, não me ama não. É como se Jesus estivesse confrontando algumas pessoas. Porque as pessoas gostam de dizer, não, Senhor, eu te amo. O Senhor é maravilhoso. O Senhor está lá no The Chosen. Não é? O Senhor está nas camisetas. O Senhor me inspira, Jesus. O Senhor é demais. Jesus vai falar assim, não me ama não. Porque quem ama, me obedece. Tá certo? Quem ama, obedece ao Senhor. Glória a Deus. Então, obediência, meus irmãos, ela vai gerar um direcionamento em nossas vidas. Obedecer é dizer para Deus assim, eu confio mais na tua vontade do que na minha. Nós temos vontade própria, fazemos planos, a Bíblia diz o coração do homem faz planos, mas a resposta certa sempre vem de Deus. Por isso que esse texto é um convite a gente abrir mão da nossa vontade e fazer a vontade de Deus. Entregue-se a Deus, é melhor fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? Entregue-se a Deus. Então quem ama confia, quem confia obedece. Obedecer a Deus é confiar nele, é descansar naquilo que ele está falando. É entender que a vontade dele é melhor do que a nossa vida. Vamos abrir no outro texto de Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6. Olha que texto maravilhoso que você já conhece, mas ele é tremendo. Ele diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração. E ele fala, e não te estribes no teu próprio entendimento. O que significa estribar-se? Significa apoiar-se. É você fazer a sua base, a sua confiança no seu próprio entendimento. Por isso que não tem problema você fazer planos. Nós somos inteligentes, nós temos desejos, a gente direciona as nossas vidas. Só que a gente deve colocar os nossos planos no altar do Senhor, por assim dizer. Para dizer, Senhor, o Senhor concorda? O Senhor concorda? Eu estou pensando em fazer isso. Senhor, fala o meu coração, fala através da paz, me convence o meu coração, que teu Espírito fale claramente, que eu seja sensível para perceber os teus direcionamentos. Não há problema. Porque é bom, às vezes a gente faz planos e é aquilo que Deus está falando, e é isso mesmo que eu quero para a sua vida. Não é?
Mas se você for bastante sensível, você vai perceber que tem momentos onde fazemos planos e Deus fala assim: não quero isso para a sua vida. Não quero. E eu fico muito feliz com quem aprende a abrir mão da sua vontade. Posso dizer uma coisa para você? É um sinal de muita maturidade. Abrir mão da sua vontade e fazer a vontade de Deus. E posso dizer outra coisa? Não são todos os crentes que têm coragem de fazer isso. Porque eles ficam com aquele sentimento: o Senhor tá queimando o meu filho. E não, e Deus está cuidando de você. Continuando o texto aí, não é? Ele fala: não te estribes no teu próprio entendimento. O verso 6, ele diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Que maravilha, meu Deus do céu. Eu acredito que o cristão ganha na Mega Sena todo domingo, não é? Que ele ouve uma palavra dessa, não é? Você consegue perceber, reconhecer esse texto aqui? Às vezes ele dá uma outra ideia, mas a essência aqui é reconhecer, é deixar ele participar das tuas decisões. Essa que é a ideia. Tá bom? Parafraseando aqui, é deixar ele participar dos teus planos. Ou seja, ele participa e ele resolve, amém? Eu não posso dizer assim: Senhor, obrigado pela sua opinião, mas eu vou fazer a minha. Não é? Não. Obrigado pela sua opinião, eu vou fazer a sua. Aí o que acontece? Se você fizer isso, ele vai endireitar todos os nossos caminhos. Você percebe? Andar com Deus só traz prosperidade. Só traz prosperidade, só traz bênçãos. Agora eu vou falar uma verdade para você. Quem tem a vida bagunçada é porque não tem Deus. Porque Deus não deixa uma pessoa que o segue, que o serve com a sua vida bagunçada. Não deixa. Ele vai endireitando todos os nossos caminhos. Eu costumo dizer, agora não está na Bíblia, sou eu que digo. Se uma pessoa chega com a vida torta, pode ser o que for, se ela se colocar diante de Deus, em 6 meses, toda a sua vida está endireitada. Em 6 meses, Deus endireita tudo. É um tempo onde você vai entendendo a palavra, vai comendo da palavra, vai se satisfazendo dela, vai abrindo mão dos seus desejos. Deus começa a consertar tudo. Como o Jorlan disse aqui, não é que não teremos dificuldades. Temos dificuldades, temos desafios, é lógico que temos. Não somos meninos para dizer que não vai ter dificuldade mais. Só que Ele vai endireitando todos os nossos caminhos. Quando eu vejo agora, eu estou amadurecido, quando a gente vê um problema, o que a gente faz? A gente não se desespera mais com ele, mas a gente já vê uma oportunidade da nossa fé ficar mais endurecida, mais estabelecida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quando você obedece, você endireita os seus caminhos tortuosos. Quando você obedece, você endireita os seus caminhos tortuosos. Eu tenho uma convicção que muitas dores, elas seriam evitadas se a gente ouvisse o Senhor antes de agir. Devia ter colocado essa frase também aí, mas tudo bem, ó. Muitas dores seriam evitadas se ouvíssemos o Senhor antes de agir. Porque Deus não está interessado em falar assim: eu vou fazer você cair nos caminhos perigosos aí, depois eu vejo o que eu faço, depois eu te salvo. Não. Deus, Ele quer evitar que a gente caia em problemas. Deus quer que a gente acerte. Mas quantos de nós dedicam um tempo em oração, buscando ao Senhor? A gente tem que ter um caráter tamanho ao ponto de a gente dizer assim: eu não vou tomar uma atitude enquanto Deus não falar comigo. A gente quer tudo rapidinho. Deus, fala aí. Deus fala: não é assim, não. Quero ver teu coração. Deus quer coração. Deus quer envolvimento, comprometimento com Ele. Deus não é micro-ondas, não é fast food. Ele vai honrar, como a gente disse, como a gente pregou aqui no mês passado, honrar aqueles que o honram. Amém? Então, se quer evitar problema, busca o Senhor. Busque ao Senhor. A obediência vai nos livrar de atalhos perigosos. A obediência vai nos livrar de atalhos perigosos. Você lembra a história de Noé?
mesmo sem entender a chuva, ele foi salvo, porque primeiro ele obedeceu. Eu queria só que você pensasse um pouco, que loucura, não é? Construir uma arca. Você já viu as dimensões da arca? É uma coisa doida. E ele ficou tantos anos construindo aquela arca e todo mundo zombava dele. Passava e zoava. Tá doidão, hein? Bebeu todas, hein, não é? Tá ruim. Eu acho que se passasse os profissionais de hoje e falassem, problema de saúde mental, hein, não é? Não tem o que ele teve que aguentar. Agora eu quero mostrar talvez um outro lado da moeda. Será que Noé, em algum momento, só para a gente pensar, não está na Bíblia, será que Noé, em algum momento, ele falou assim, o que Deus vai fazer com isso? Será que ele confiava perfeitamente, ou já sabia perfeitamente como tudo ia acontecer? Certamente que não. Porque ele era um homem sujeito às mesmas paixões. E talvez ele se sentiu enfraquecido em algum momento. Talvez ele sentiu-se até desencorajado, porque ele estava sozinho em fazer aquilo. Projeto maluco, sozinho. Só que ele resolveu, independente de todas as circunstâncias, obedecer até o final. Amém? Amém? A obediência, irmãos, ela tem que ter uma atitude de começo, meio e fim. Quando você recebe uma instrução, você fala, amém, Senhor, eu vou obedecer. Mas no outro dia, você tem que continuar obedecendo, independente das circunstâncias. Ah, mas aconteceu isso comigo, me desanimei. Toma vergonha na cara. Desanimou, se anima de novo. Aquele que falou é fiel para cumprir. Aquele que prometeu não vai voltar atrás, amém? Então eu continuo crendo até que se consolide, até que as coisas aconteçam, amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Quem obedece, como Noé, né? Quem obedece antes da tempestade, vive o livramento durante a tempestade. Vocês ficaram quietinhos, vocês estão meditando, né? Tá bom, não tem problema. Quem obedece antes da tempestade, vive o livramento na hora da tempestade. A gente precisa entender, a gente vai falar sobre essa série maravilhosa, Abençoados. Quando o Senhor me inspira assim, já tem o mês todo praticamente, eu tenho já os temas, só para você ter uma ideia. A obediência, irmãos, olha que coisa linda, ela precede milagres. Obediência precede milagres. Antes do... Oh, meu Deus, maravilhoso. Antes do milagre sempre existe uma instrução. Deus vai dar uma instrução. Ele dá uma instrução, é para você fazer. As pessoas ficam perguntando, meu Deus, por que minha vida não está andando? Você teve instrução que você não obedece. Por que eu não estou empregado? Por que está faltando isso? Eu sei que a gente pode passar por necessidades por alguns momentos, não tem problema. Ninguém se sinta condenado por isso. A igreja é uma irmandade para te ajudar, não tem problema. Todos nós precisamos de ajuda. Eu já precisei de ajuda. Agora, quando a gente entende, tem uma instrução. A instrução. Ah, mas eu não queria receber a instrução dele. Eu queria de outra pessoa. Pois é, esse que é o problema de algumas pessoas, né? Porque Deus às vezes vai falar com uma mula, através de uma mula. E às vezes Deus vai usar até uma frase num para-choque de caminhão. Quando o coração do indivíduo está duro, né? Tem uma hora que o caminhão vai fechar assim, aquela frase assim. É Deus falando, você sabe, eita, Deus está me perseguindo. Pois é. Pois é. Meu Deus, tem sempre uma instrução antes de você receber a bênção. Tem uma instrução. Porque Deus é assim, Ele quer que você o obedeça. Ele quer fazer muito mais. Aí algumas pessoas são tão medíocres que elas dizem, não, tá bom o que Deus já fez, não quero mais nada não. Pois é, não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Deus, Ele sempre vai usar, seja quem for, porque Ele está querendo te colocar no lugar da bênção, no lugar de ser abençoado. Eu quero que você entenda, o lugar de ser abençoado é o lugar que a gente está hoje, em Cristo.
Porque em Cristo nós somos e já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Talvez você fale, então, pastor, se está tudo abençoado, qual o seu problema? O meu problema é que nós muitas vezes não avançamos em questões muito específicas e pessoais de nossas vidas. Porque a Bíblia diz que Deus não vai deixar de faltar o sol todos os dias para você. Deus não vai esconder o sol, pelo contrário, vai vir sol, vai vir chuva para você. Ele te ama tanto que ele te livra, mesmo sem você pedir, te livra dos perigos. Ele cuida de você, mesmo você não estando nem aí para ele, tá certo? Ele quer o seu coração quando você ainda está cantando música do mundo. Você entende? Deus, ele é assim. Ele começa a trazer tudo, todo o universo para tentar deixar bem claro que ele ama você, que ele quer fazer algo por você. Mas a gente precisa entender que Deus, ele sempre, nas nossas questões pessoais, ele vai querer que a gente avance. E ele vai nos dar instruções específicas. Talvez as instruções para mim não sejam as instruções para a Rafaela. As instruções da Rafa talvez não seja para a Mara, para o Jordano. São instruções específicas para nossas vidas. Mas a questão é que Deus quer nos tirar de um lugar comum. A gente sempre tem falado que ele tirou os nossos pés de um charco de lodo e colocou os nossos pés numa rocha firme. Amém? Agora, pensa só comigo. Ele te tirou do lodo do lamaçal? Glória a Deus. Ele te colocou num lugar firme? Sim. Mas continua. Ele lavou seus pés. Lavou o seu corpo com a água da palavra. E ele quer que agora, acima dessa rocha, você construa. Que você tenha coisas. Não estou falando necessariamente de bens materiais. Sim, essas coisas também vêm. Mas ele quer que você construa tantas coisas boas na sua vida. Ele quer estabelecer você. Ele quer fazer você confiar mais nele. Ele quer que você desacelera. Porque o mundo acelera cada vez mais forte. Sim ou não? E eles dão a desculpa do quê? Trabalho. Não. A gente trabalha, mas a gente tem que confiar também em Deus. Na verdade, vou corrigir, a gente tem que confiar antes do trabalho. Porque mesmo que falte o trabalho, ele vai continuar suprindo as nossas necessidades. Então diga assim, antes do milagre, sempre existe uma instrução de Deus. Amém? Você já leu aquele texto, não vamos ler, só vou citar em João capítulo 2, nas bodas de Caná da Galileia. Quando acaba o vinho no casamento, Maria, a mãe de Jesus, diz assim para os garçons: fazei tudo o que ele vos disser, só segue ele, obedeçam, a situação vai mudar aqui. E Maria, ela era muito esperta, né? No sentido de que quando acabou o vinho bom, ela chegou no filho, aquele que poderia realizar o milagre, né? Falou assim: filho, eu sei que você está curtindo aí com seus amigos. Eu sei que você está cantando aquelas músicas, né? Do casamento. Eu estou brincando. As danças lá que eles fazem, né? Da festa lá. Acho que Jesus estava se divertindo mesmo. Acho que Jesus chegou, chamou ele de canto. Acabou o vinho. Estão desesperados aí. Aí Jesus ficou um pouco chateado. Mulher, né? O texto fala mulher. Mãe, irmã, o que eu tenho com isso agora? Isso não é da minha conta agora. Por que você está me chamando para isso, né? E a gente, eu não sei, ali existe uma explicação, mas existe ali uma humanidade de Jesus. E eu acredito que Jesus estava até esperando que esse momento acontecesse. Mas talvez veio de uma forma tão rápida, de um momento de festa. Mas Jesus vai, ele segue a instrução. E Maria fala para o pessoal: só faz o que ele mandar, só obedece. Só obedece. Fala para mim aí, só obedece. Oh, meu Deus, fala para alguém aí, só obedece. Só obedece, gente, não fica questionando, só obedece. Que geração complicada que não consegue obedecer, só obedece. Aí o que aconteceu? A água virou vinho depois da obediência.
o melhor vinho, uma situação melhor. Eu quero dizer a você, meu coração, o Espírito Santo está dizendo a você agora. Tem situações que algumas pessoas estão vivendo e elas já achavam que era o bom, ou tinham planejado para ser o bom, o melhor. Mas tem algumas situações que algumas pessoas estão vivendo de problemas. Eu quero dizer a você, o vinho novo é melhor. Vai ter uma situação, Deus quer mudar situações na vida de vocês. E o melhor vai vir. Né, Jolano? O melhor já veio, entenda. Jesus é o nosso melhor. Mas eu digo, essa situação, ela vai se mudar. E você vai desfrutar de dias melhores se você obedecer. Irmãos, não tem como errar. Obedeça. Obedeça. Abra mão da sua vontade. As pessoas não entendem isso. Às vezes o pastor dá uma instrução, é para você abrir mão da sua vontade. Não é porque é capricho do pastor, não. Porque Deus está falando com você. Deus está falando. Nós vivemos isso, abrimos mão tantas vezes, né, bem? Da nossa vontade para que coisas acontecessem. Então, Jesus, ele transforma todas as situações. Jesus, até nos momentos de crise, você vai ter que ter uma calma e dizer assim, Senhor, o Senhor já fez tanto, o Senhor vai fazer também, eu estou tranquilo, eu vou ficar em paz, eu não entro mais em nervosismo, em desespero, o Senhor faz, eu descanso. A gente tem que falar assim às vezes para Jesus, Jesus, eu sei que o Senhor vai dar os seus pulos, eu vou descansar, eu não vou nem te falar quando tem que fazer, eu vou descansar. Deus quer isso, e se você, a gente vai falar isso não hoje, mas é um dos temas, obedecer é ordem. Agora presta atenção. Descansar também é uma ordem. Não sei se você entendeu o trocadilho. A gente vai falar sobre isso. Mas eu quero ficar no segundo ponto. Descansar é ordem. E quem desobedece uma ordem está em pecado. Pastor, o senhor não sabe meu coração. Não sei, que Deus sabe. Mas quando a gente descansa, a gente está obedecendo. O nosso trabalho é descansar. O milagre começa a acontecer quando uma instrução ela é seguida. Aleluia. Eu vou terminar para a gente cear. Tenho 2 minutos. Talvez eu continue à noite sobre esse tema, viu? Eu vou continuar, tem a parte 2, que é as bênçãos que vão seguir a obediência. Mas eu quero terminar dizendo para você o seguinte: talvez o céu esteja apenas esperando, talvez o céu esteja apenas esperando um sim da sua parte. Talvez o seu milagre, aquilo que você busca, esteja só esperando um sim da sua parte. Só que a gente tem que falar de sim. Sim é decisão, amém? E filhos, crentes, cristãos têm que ter decisão de qualidade. Se é sim, é sim. Sim, sim. Amém? Se eu disser sim, é sim de verdade, até o final. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a nossa igreja. Que Deus fale ao seu coração profundamente. E que a gente aprenda nesse começo, nessa série que nós estamos iniciando, a gente aprenda a obedecer. Porque obedecer vai trazer bênção sem medida na sua vida. Amém? Glória a Deus. Diga assim: eu sou abençoado. Levanta a sua mãozinha, uma das suas mãozinhas, e diga: eu sou abençoado em Cristo Jesus. Diga assim: toda sorte de bênçãos já estão disponíveis para mim nos lugares celestiais. Eu as pego pela obediência e pela fé, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos cear, que coisa boa, glória a Deus. Eu quero ler com os irmãos o texto que está. Vou chamar a Sazinha, o pastor Roberto, a Natália, nossos amados irmãos diáconos.
Abençoado, no domingo abençoado, e nos vemos à noite. Aleluia! Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!